Bom sábado a todos, bom dia. Queria mais uma vez dizer que é um prazer estar com vocês. E dessa vez eu estou meio triste porque é o último sábado de julho e é o último sábado que eu vou poder pregar para vocês, pelo menos talvez por esse ano, vai? Obrigado. Isso não foi ensaiado, gente. Eu queria agradecer porque é o 5º sábado seguido e vocês continuam vindo. Isso é muito bom, eu fico feliz. E eu espero que, de alguma forma, esta série, ela possa trazer algum crescimento, ela possa provocar alguma mudança real na sua vida. Porque pode ter certeza que ela já provocou isso na minha, com certeza. Queria agradecer também o Camacho, que me deu essa oportunidade, me convidando aí no começo do ano para isso. E hoje de manhã eu conversei com ele, estava agradecendo, ele dizendo que estava orando por mim. E ele está pregando também em uma outra igreja essa manhã. E eu disse para ele, estamos juntos na missão. Queria convidá-los agora a fechar os olhos para a gente fazer uma breve oração. Senhor Deus, quero te agradecer porque nós estamos aqui em um lugar tão confortável, em tão boas condições, para ouvirmos mais da tua palavra, para aprendermos um pouco mais do que é ser o verdadeiro cristão e de qual é a nossa real missão enquanto aqui vivermos. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Santo Espírito esteja habitando em cada um aqui, para que possamos aprender mais e sairmos daqui melhor do que quando entramos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, essa série, ela tem um título, né? Que se chama, ou que se diz, Keep Calm and... E aí sim, eu vim colocando um título a cada sábado. O Keep Calm é o mantenha calma. E Stop the Mimimi foi o primeiro. Plante bem para colher o bem. Let it go, né, de perdoar e tal. Não se misture com essa gentalha para vencer o seu orgulho. E nós chegamos então no último, que é o que você vê na tela aí. Keep calm and carry on. Carry on. E o que significa isso? Mantenha calma e siga em frente. E eu disse lá no primeiro sábado de julho que eu iria explicar o porquê eu escolhi esse tema e porquê desse cartaz. Então mantenham a calma, keep calm, que eu vou explicar mais para o final. Mas, dando início ao tema de hoje, é um tema que ele está muito ligado à guerra. Guerras, luta. Por que eu digo isso? Quando a gente fala do livro, da carta, epístola de Filipenses, que foi escrita por Paulo em uma prisão em Roma, se a gente voltar 400 anos antes de quando essa carta de Filipenses foi escrita, nós voltamos a quando a cidade de Filipenses, ou a cidade de Filipos, foi fundada. Isso no ano 358 antes de Cristo. 358 anos antes de Cristo. E essa cidade foi fundada por uma pessoa chamada Filipe II. Filipe II foi rei da Macedônia. Filipenses, ou a cidade de Filipos, fica na Macedônia. Pelo menos ficava naquela época. Hoje a Macedônia virou a antiga Iugoslávia, depois foi dividida em 6 países. Mas a Filipenses, a cidade de Filipe, ficava na Macedônia da época, que era maior. Pegava até um pedaço da Grécia. E o rei Filipe II, antes de se tornar rei, ele estudou muito sobre guerras, táticas de guerra. Isso naquela época era extremamente importante, né? Hoje ainda é, mas tem a ONU, tem direitos humanos, tem não sei o quê. Então a questão política ela acaba se tornando prioritária. Mas naquela época, o poder bélico, o poder de guerra, ele era o mais importante. E esse Filipe II, que estudou essas táticas de guerra e estratégias, ele se tornou rei porque o rei que deveria ser realmente rei era muito jovem. Então ele era tio desse jovem e assumiu o reino da Macedônia. E quando ele assumiu o reino da Macedônia, então ele começou a distribuir estratégias de guerra
para dominar o território maior possível. E o rei Felipe II, então, começou a empreender e ficou 22 anos no poder. Nesses 22 anos, ele criou uma série de cidades em pontos estratégicos. Para quê? Para que essas cidades fossem polos de treinamento de jovens, para que os melhores viessem fazer parte do exército da Macedônia. E o rei Filipe II, então, criou a cidade de Filipos, que é o nosso tema central aqui, com esse intuito, o intuito de treinar jovens para compor o seu exército. E também, Filipenses ou Filipos ficava em um ponto estratégico, de quem vinha da Ásia, ou, por exemplo, quem viria lá de Jerusalém, pela rota, pelo seu trajeto para chegar à Europa, ele passava pela cidade de Filipos, que era um ponto estratégico que fez que essa cidade se desenvolvesse. Mais ou menos 400 anos depois da fundação dessa cidade, Filipos, acontece o que está registrado em Atos 16. E a história diz o seguinte: Paulo saiu em uma viagem para pregar. E ele, em seu trajeto rumo à Europa, talvez como cidadão romano, talvez ele estivesse indo com o objetivo de chegar em Roma, mas ele passa em Filipos. E a história diz o seguinte: ele chegou na cidade e veio o sábado. E no sábado ele foi para perto de um rio para orar. Chegando ali, perto do rio, diz o relato que ele encontrou algumas mulheres que estavam lá reunidas. E ele então se dirige a elas. Paulo estava acompanhado de Silas, seu amigo, e eles conversam ali naquele sábado. Naquele sábado, uma mulher decide entregar a vida a Deus. O nome dela é Lídia. Ela estava junto com aquelas mulheres e conta a história de que ela aceitou a Deus pelo discurso de Paulo, pela forma como Paulo pregava, ela e toda a sua casa. E a história diz que Lídia chegou para ele e disse o seguinte: se você realmente acredita que eu fui convertido, você vai ficar na minha casa. Então Paulo e Silas, por essa insistência, aceitam, vão até a casa de Lídia e ficam ali por alguns dias, e comem, dormem e são bem recebidos ali. Ainda em Filipos, Paulo então provavelmente saiu da casa de Lídia em um dia, de novo indo orar. A gente já percebe que era costume de Paulo orar. E ele então se dirige para orar, e no caminho ele encontra uma mulher, uma escrava, que era possuída por um espírito adivinhador. Ela tinha poderes para prever o futuro, e haviam ali alguns empresários, se a gente puder dizer assim, que ganhavam dinheiro com ela, com esse espírito adivinhador que vivia nessa mulher. E a história é clara, conta que essa mulher então começou a seguir Paulo, e começou a gritar: verdadeiramente temos aqui um homem de Deus, verdadeiramente tem ali um filho de Deus. E ela ficou por dias fazendo isso, por dias. E Paulo, em um certo momento, ele se irrita com aquilo. Por dias a mulher seguindo, gritando aquilo. Então ele vira para ela e diz: em nome de Cristo eu ordeno que o espírito que está em você saia, se retire. E nessa hora, nesse mesmo momento, aquele espírito saiu da mulher, e a mulher voltou a ser quem ela era. Só que isso desagradou aqueles homens que lucravam com isso. Eles agarraram Paulo e Silas, levaram eles para a praça central, chamaram ali os magistrados da cidade e acusaram Paulo e Silas de criarem problemas, tanto religiosos quanto financeiros, para a cidade. Então ali eles foram chicoteados e jogados na prisão. Só que foi uma prisão de segurança máxima, porque a gente entende na história, lê na história, que quem olhava e cuidava dos presos ficava do lado de fora, mas que por uma determinação do governo, que eles deveriam ser presos com muita segurança, eles foram presos do lado interno da prisão e amarrados pelas pernas com correntes, após terem sido chicoteados. Por fazerem o quê? Por pregarem o evangelho.
E a história não para aí. Tudo isso na cidade de Filipos. Paulo agora preso com Silas. E a história continua dizendo que já era próximo à meia-noite. E o que eles faziam? Dormiam? Não. Louvavam a Deus através de cânticos e oravam. Dentro da prisão, tendo sido chicoteados e presos de forma injusta, estavam próximo à meia-noite orando e rendendo louvores a Deus. E a gente sabe que a história também não para aqui. Nesse momento, enquanto os presos ouviam as orações e aqueles louvores, o carcereiro cochilou, pegou no sono. Mas alguns minutos depois, houve um terremoto. A Bíblia é clara em dizer que foi de forma sobrenatural. Houve um terremoto. E com esse terremoto, todas as portas daquele presídio se abriram. As correntes que prendiam os pés dos presos se soltaram. E o carcereiro, que havia caído no sono, havia cochilado, então acorda, olha para a prisão. Ele estava do lado de fora, ele olha e vê as portas abertas, aquele silêncio escuro. Nessa hora, ele tira a sua espada para se matar, porque ele sabia que essa seria a sua sentença, quando os governantes vissem que os presos haviam fugido. Mas nesse exato momento em que ele tira a espada para se matar, Paulo, de dentro da prisão, grita: pare, não faça isso, não tire a sua própria vida. Nós estamos aqui, ninguém fugiu. Espera aí. A prisão abriu as portas, as correntes dos pés se soltaram. Era um sinal claro de Deus de que eles deveriam sair de lá. Mas eles não saíram, eles não fugiram. Tem um fato interessante. Quando Deus quer te livrar de uma situação, você não precisa de atalho. Você não precisa forçar, você não precisa fazer nada. Se for para sair, Ele vai fazer isso por você. E a história continua. Então Paulo sai, e aquele carcereiro olhando, não acreditando naquela cena, fala: não é possível. Só que o carcereiro olhou para Paulo e Silas, não como ele olhava para qualquer preso. Ele olhou para dois presos que haviam sido chicoteados, que estavam lá de forma injusta e que estavam louvando a Deus, que estavam sendo fiéis. E o carcereiro então nessa hora olha para Paulo, para Silas e faz uma pergunta: Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? A história não fala que o carcereiro perguntou como foi o terremoto, que Deus é esse que eu também quero que Ele faça favores para mim. O carcereiro olhou para Paulo e perguntou: o que eu faço para ser salvo? E a resposta de Paulo é muito simples. Paulo diz o seguinte: crê em Jesus. Crê em Jesus. Creia em Jesus e tu serás salvo. E não só você, mas a sua casa, todos da sua casa. E assim como a gente viu na história de Lídia, esse carcereiro decidiu entregar a sua vida a Deus. Ele fez o curativo em Paulo, Silas e alguns outros presos. Se batizou toda a sua casa. Levou Paulo, insistiu Paulo para comer na sua casa. E Paulo então teve mais um lugar para ficar por um tempo, para comer e para ser bem recebido. Quando a gente fala da carta de Filipenses, que Paulo escreveu para eles, quando estava preso em Roma, próximo à sua morte, nós estamos falando dessas pessoas. Lídia, Paulo lembrando que ele encontrou Lídia lá na beira de um rio, e que ele pregou para ela, e ele a batizou, e ele foi até a casa dela e dormiu lá vários dias, batizou a casa dela inteira. Paulo, quando está escrevendo carta aos Filipenses, ele está lembrando do carcereiro que se converteu ao ver o terremoto. Tudo isso volta à mente dele, e ele lembra como Deus o livrou sobre um terremoto sobrenatural. A família daquele carcereiro e outras pessoas que Paulo, no seu caminho,
batizou e iniciou ali naquela cidade uma igreja. Não uma igreja como nossa aqui, que era um ponto, mas uma igreja, um povo que aceitou a Cristo ali naquela cidade. E quando a gente entende esse enredo da história, quando a gente entende que Paulo estava escrevendo aquilo para pessoas que ele realmente amava, pessoas às quais ele introduziu ao Evangelho, e tinha a expectativa de que essas pessoas continuassem pregando esse Evangelho enquanto ele estivesse fora. E ele escreve tudo aquilo que eu vim trazendo para vocês nesses últimos 4 sábados. Paulo, ele escreve aquela igreja de Filipenses, carcereiro que eu te batizei, sua família, Lídia, parem de murmurar, vivam uma vida sem murmurações. Não é isso que Deus espera de vocês, não é isso que o Evangelho prega, não é isso que quem tem o Evangelho vive. Não viva uma vida de murmurações. Paulo diz para eles: olha, vocês vão colher o que vocês plantaram, então plantem coisas boas. Eu sei que em meio à igreja aí tem pessoas que não fazem assim, mas vocês precisam fazer. Vocês precisam plantar coisas boas. Vocês precisam viver se misturando com a gentalha. Vocês não podem viver no mundinho fechado de vocês, igreja de Filipenses. Paulo está exortando aquele povo de que eles têm que ser humildes, eles não podem ser orgulhosos. Eles têm uma mensagem, mas a mensagem não é um troféu deles. A mensagem é algo que eles precisam passar aos outros. Esses foram os 4 temas dos sábados passados. E o de hoje é a última coisa que Paulo fala em sua carta. E ele pede à igreja de Filipenses uma coisa: carry on. Siga em frente. Continue. Persista. Resista. Vocês possuem a verdade mais importante que um ser humano poderia ter. Agora, não desistam. Resistam, sigam em frente. E Paulo, ele é muito claro em dizer, nesta carta, que ele vivia desafios, ele vivia guerra. E a gente encontra no livro de Filipenses, na carta que ele escreveu, por exemplo, essa frase: porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A gente encontra também, um pouco mais à frente: porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Paulo está dizendo aqui o seguinte: se for para entrar numa guerra, se for para entrar numa luta, entre com Deus, entre numa luta espiritual. E ele diz aqui: eu estou fazendo isso. Vocês me viram fazer isso e eu ainda continuo fazendo o quê? Lutando, guerreando. Nós fazemos parte de um exército. Nós estamos nessa terra por um motivo. Paulo entendeu esse motivo. Paulo vivia por Cristo. Do momento em que ele teve um encontro real com Deus, ele decidiu então entrar para o exército e lutar. Lutar com todas as suas forças, todas as suas armas, toda a sua inteligência, toda a sua estratégia. Ele lutava em prol de Cristo, do Evangelho. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está querendo passar um pouco disso para eles, com medo de que eles estivessem perdendo esse foco. Quando eu escolhi o tema da série Keep Calm and Carry On, eu fui estudar um pouco mais sobre esse cartaz. Queria que colocasse aqui na tela, por favor. Esse cartazinho aí, ó, fundo vermelho, Keep Calm and Carry On, com uma coroa em cima. Esse cartaz, ele foi feito, foi desenvolvido, criado em 1939.
1939 é o ano em que começa a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi a guerra que mobilizou a maior parte do mundo em uma única guerra. Mais de 100 milhões de soldados focados em uma única coisa: guerra, vencer, lutar. Porém, o governo da Grã-Bretanha desenvolveu esse cartaz com um objetivo: caso a Alemanha nazista conseguisse invadir o território da Inglaterra, 2 milhões de cartazes desse aí, escritos com essa frase, com essa coroa em cima, seriam espalhados e colados nas paredes das ruas das cidades, passando uma mensagem para o seu povo: povo, keep calm and carry on. O governo, o rei, aí vem o símbolo da coroa ali em cima, estava assinando o seguinte: se por um acaso você começar a achar que nós vamos ser dominados, que nós vamos perder a guerra, olhe para esse cartaz e entenda o seguinte: você precisa manter a calma e seguir em frente. Manter a calma e seguir em frente. Porém, no caso da Inglaterra, eles não precisaram usar esse cartaz. Eles imprimiram, deixaram preparados, mas a Alemanha não invadiu a Inglaterra. E esses cartazes não foram distribuídos, e foram sim queimados. Porém, no ano de 2000, em uma biblioteca antiga, um sebo antigo, um livro, né, uma livrariazinha, eles encontraram 2 cartazes desses daí. E eles foram ver, o que é isso e tal, e começou a rodar pelo mundo. Isso aí que hoje vocês conhecem como uma campanha publicitária. E em 2012, a filha de um integrante do governo da época apareceu em um programa de televisão com 10 cartazes originais desses daí. E mostraram, então isso começou a se tornar uma febre no mundo. Mas até então, até pouco tempo atrás, ninguém sabia que essa era uma estratégia do governo da Inglaterra. E eu escolhi esse cartaz para ser o tema da nossa série, porque ele tem tudo a ver com o livro de Filipenses. Com uma diferença: o cartaz de Paulo precisou ser usado. A Inglaterra não foi invadida pela Alemanha. Porém, a igreja de Filipenses, ela estava sendo invadida pelo pecado, por pessoas mal intencionadas, por desânimo, por murmuração, por orgulho. E quando eu olho para a carta de Paulo, quando eu olho para o cartaz, keep calm and carry on, Paulo falando isso para aquela igreja, e eu pego essa carta de Filipenses e eu trago para a nossa igreja de hoje, eu vejo que infelizmente o ser humano não mudou. O nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é tendencioso, o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração deseja murmurar, o nosso coração não perdoa. Nós somos humanos, nós somos pecadores, seres limitados, infectados pelo vírus do pecado. Essa é a nossa condição. Porém, Paulo, quando ele vai para o final da sua carta, ele traz alguns textos que podem ser confortantes. Filipenses 4, verso 1 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. E se Paulo estivesse escrevendo essa carta para você hoje, ele estaria dizendo isso aqui: Kennedy, Leandro, Cris, Gabriel, Wilson, Rose, Eide, Jurandir, Vagnão, Samuel, Andrei, Marcão,
Permanecei assim firmes no Senhor. E isso é o que Ele está dizendo para a gente. Isso é o que Ele está dizendo para cada um de vocês. Permanecei firmes no Senhor. Já em Filipenses 3, 7 e 8 ele diz o seguinte: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Meu carro do ano, esterco. Meu CNPJ, minha empresa, esterco. Minha carreira profissional, esterco. Minha faculdade, esterco. Uma viagem tão sonhada, esterco. Dinheiro na conta, esterco. Uma posição de liderança no governo, esterco. Paulo é muito claro. Quando você tem um encontro real com Cristo, quando você vive por Cristo, quando você veste a sua armadura e vai para a guerra, o resto é esterco. E no final da carta, um texto muito conhecido, Paulo diz o seguinte, Filipenses 4, agora 7 e 8. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo, o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Nós somos cristãos. Nós acreditamos no sacrifício de Cristo. Mas no que andamos pensando? No que andamos pensando? Um dia eu me peguei pensando em alguns conceitos. E eu parei e pensei, o que é o sábado de manhã? O que é esse culto? O que é esse encontro que nós fazemos aqui? E eu queria dizer para vocês, se vocês vêm aqui no sábado de manhã para se espiritualizar, vocês estão com o foco errado. Isso aqui é um culto de celebração. Celebração pelos 6 dias que você se espiritualizou lá fora. Aqui é um dia de lembrar do nosso troféu. O troféu pelo qual nós lutamos 6 dias lá fora. Aqui é o lugar de celebrar a religião que nós vivemos 6 dias lá fora. Se você acha que você vive uma vida espiritual vindo aqui só no sábado de manhã, desculpa te falar a verdade, você não está vivendo uma vida espiritual. Você não teve um encontro com Cristo. Porque quem tem, luta 6 dias lá fora. Não estou pedindo para você abandonar seu emprego. Não estou pedindo para você abandonar seus sonhos. Eu estou dizendo o seguinte: no caminho, assim como Paulo, no caminho, quando você encontrar alguém, você precisa converter essa pessoa. Você precisa mostrar Jesus para essa pessoa. Você precisa alinhar o foco. Você precisa viver o Evangelho. Era isso que Paulo estava escrevendo aos Filipenses. E era isso que ele queria dizer para a gente hoje. Sem sombra de dúvidas. Existe uma frase, C.S. Lewis, hoje eu anotei, que diz o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos os quais
Nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Existe em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer. Isso só quer dizer uma coisa: nem eu, nem você fomos feitos para esse mundo como ele está hoje. E mais uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: tudo o que não é eterno, grave isso, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Qual a única coisa que é eterna? A vida. Pessoas. A única coisa aqui, dentro desse auditório, nesse prédio, que pode ser eterno, é você. Sou eu. Essa Bíblia vai queimar. Essa televisão vai queimar. Essa coluna vai queimar. Esse prédio vai queimar e vai cair. A única coisa que é eterna aqui, que pode ser eterna aqui, sou eu e você, se assim decidirmos seguir a Cristo. Você precisa investir em coisas eternas, pois o que não é eterno é eternamente inútil. Como você tem vivido esses 6 dias lá fora? Esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, o livro mais vendido na história da Terra. Esse livro foi resumido naquele cartaz. Se você quer manter a calma e seguir em frente, você precisa vir a Ele. Você precisa ter contato com Ele. Porque às vezes a gente diz: eu nunca tive um encontro com Jesus. Ele não aparece para mim, assim como Ele apareceu para Paulo. E Jesus está parado lá, ó, na sua estante, parado na sua cabeceira da cama, empoeirando, louco de vontade de entrar em contato com você, louco de vontade de habitar seu coração, louco de vontade de fazer você fazer milagres como Paulo fazia. Paulo não tinha superpoderes, mas fazia milagres. Os discípulos não tinham superpoderes, mas faziam milagres. Eu e você não temos superpoderes, mas nós temos a oportunidade de fazer milagres. Mas por que não curamos mais? Por que a gente não vai no cemitério e ora e a pessoa ressuscita? Por quê? Porque estamos vivendo um cristianismo superficial. Simples assim. Porque essa Bíblia não mente. E aqui está dizendo que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, e que esse poder Ele dá para você, e Ele dá para mim. Basta a gente procurar, basta a gente buscar. Mas o que a gente está buscando? O que a gente está buscando? Eu queria fazer esse convite a vocês, a todos nós, a mim também, que a gente possa buscar coisas eternas, que a gente possa viver em prol daquilo a qual realmente fomos criados para, que a gente viva como um povo que, mesmo preso e amarrado e chicoteado, esteja cantando e louvando a Deus e orando. O dia em que nós vivermos isso, se 12 homens mudaram a terra, o que diriam 250? A gente precisa repensar a nossa vida. A gente precisa repensar o nosso cristianismo. A gente precisa repensar o que é igreja. Igreja não é esse prédio, igreja sou eu e você. O Espírito Santo não habita um prédio. O Espírito Santo habita em mim e em você. Que tal experimentarmos isso? Esse é o convite que eu deixo para vocês nessa manhã. Fomos criados para algo maior e algo muito melhor. E a mensagem que eu queria deixar para vocês desse mês é essa aí: Keep calm and carry on.
mantenham a calma, e sigam em frente. Sigam em frente, porque eu tenho certeza que esse é o caminho da verdade, esse é o caminho que tem a melhor promessa e o melhor resultado, para que um dia possamos, assim quando Cristo voltar, estarmos reunidos, dando glórias a Deus, pois o mal não existirá mais. E nós daqui para frente então viveremos em um lugar perfeito, maravilhoso, sem pecados, sem dor, sem tumores, sem AIDS, sem morte e tantas outras coisas que nos fazem querer desistir. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês, é essa: siga em frente, não desista, busque a Deus, leia a sua Bíblia, ore, renda louvores a Deus, e tenha certeza que você vai encontrar uma paz que não está disponível em nenhuma loja do shopping, não está disponível em nenhum supermercado, mas ela está disponível para você. A paz que ultrapassa todo o entendimento, todo o sentido, toda a lógica, que é a paz de Deus. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui em um santo sábado, relembrando as histórias de Paulo, seu apóstolo, discípulo, que após um encontro contigo, tomou a decisão de entrar para o exército correto, de lutar pela causa que vale a pena, que é a de Cristo. Senhor, nós vivemos em um tempo caótico, cheio de problemas, pecados, em uma sociedade deturpada, onde nós precisamos, assim como diz em Filipenses, sermos luz para resplandecer como os astros do universo. Mas, Senhor, não temos poder para isso não. Se isso não vier de Ti, se não formos verdadeiras igrejas, recebendo o Teu Espírito e fazendo lá fora, os 6 dias da semana, o que um soldado faria, nós sabemos que não será possível receber esse poder de Ti. Mas por favor, Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito habite em cada pessoa que está aqui, incluindo a mim mesmo, para que possamos ter os objetivos corretos, para que possamos entender os Teus planos, para que possamos viver a sua verdade, e que, como um bom soldado, possamos receber o Teu galardão, receber o troféu, receber a coroa de Cristo, naquele dia, quando Cristo retornar a esse mundo. Nos ajude a sermos uma luz nesse bairro, nessa cidade. Nos ajude a termos interesse nas Tuas coisas. Nos ajude a querer orar mais, ler mais a Tua palavra, dependermos mais de Ti, aceitarmos mais as prisões que o Senhor nos der, para que o objetivo máximo, central, superior da salvação seja alcançado em cada alma que aqui está. Esteja conosco com o nosso projeto da Igreja do Morumbi, que nós possamos cumprir o que o Senhor espera de nós, como grupo e como indivíduos, que nós possamos cumprir o Teu ministério, levar avante o Teu Evangelho e vivermos por Ti de forma sincera e verdadeira. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do próprio Cristo. Amém.